Bom dia, eu sou Dagmar, sou artesã. Hoje eu estou trazendo, olha, veja que delícia para você. Você que está começando a pintar tecido agora, ou mesmo tela. Veja que pintura simples, fácil de fazer. Gente, nesse vídeo eu mesma me desafiei, tá? Sempre trago para você como consertar, arrumar quando tira-se um risco em cima do outro. Dessa vez eu quis me pregar uma peça. Tirei de propósito um risco em cima do outro para ver qual é a facilidade, a tranquilidade, o grau de dificuldade, né? Para trazer para você, tá bom? Então, veja que realmente não é difícil, tá? Eu vou fazer de forma simples e fácil que você possa entender, tá bom? Então, agora vamos lá para o nosso vídeo. Bom, gente, botei o vídeo para correr um pouquinho, porque aqui eu estou usando a tinta, o rosa bebê, clareador, e como são movimentos repetidos, eu vou fazer um pouco desse bico com essa tinta. Logo em seguida eu preencho um pouco também aqui do corpinho desse bule, são partes, tá? Não vou preencher todo o corpo, porque aqui eu venho com alguns detalhes meio maluquete. Mas é uma invenção aqui da minha cabeça, que eu tirei um desenho em cima do outro, mas dessa vez foi proposital, não aconteceu, tá? Eu quis ver qual seria a reação de algum de vocês que me assistem, como sair dessas situações e como eu faço às vezes, porque acontece, dessa vez foi proposital, tá? Então veja que eu vou seguindo aqui com essa tinta rosa bebê, fazendo um pouco aqui, um pouco ali, não preenche totalmente. Essa parte aqui da frente que está sem tinta, ela vai permanecer, tá? Porque o desenho é sempre um pouco mais iluminado quando está de frente pra gente, tá? Antes que seque totalmente, eu venho com uma tinta que eu nunca uso também, muito raro. Vou fazer uma base porque depois eu venho com uma outra tinta. Vou passar aqui. Até então, esse malve combina com esse rosinha que eu passei, né? Só não sei se vai combinar com a próxima tinta, mas eu não quero nem saber. Porque se eu parar para pensar, eu não vou fazer a minha misturinha. Então, aqui eu vou seguindo exatamente os riscos que eu tenho, né, no meu pano, aqui no meu desenho. Gente, eu estou passando esse malve sobre esse rosa bebê ainda molhado, tá? Porque eu quero que ele se misture, mas como eu venho com uma outra tinta de tom mais forte sobre essa, eu quero fazer uma base e não quero deixar ela na cor real dela, tá? Eu passando em cima do rosa bebê, ele automaticamente vai clarear um pouquinho, e essa é a intenção. Então eu venho passando sobre alguns detalhes do desenho que foi tirado primeiro. Ah, maluquice, né? Mas tudo bem. Agora eu passo esse malve por cima. Pode ver que tem aqui um bocado de risco, né? Então é um bocado do desenho do primeiro desenho, é um bocado do segundo. E aqui eu vou aproveitando e fazendo esses lindos desenhos sobre, né? Estou aproveitando os riscos mesmos, tá? Cada detalhe aqui eu estou acompanhando um risco do desenho, para não ter que estar passando muita tinta. Essas tintas estão bem diluídas, tá? Não pode ser tinta grossa aqui, senão eu não consigo o efeito que eu quero. O tecido vai ficar duro quando secar e fica uma pintura muito grosseira, né? Então veja que eu venho fazendo esses desenhos sobre os riscos que eu tenho aqui, do primeiro e do segundo risco, tá? Legal, né? Eu achei legal vir e mostrar isso aqui pra você. Agora, com o clareador, eu venho espalhando essa tinta. Nessa parte que está o rosa bebê puro, eu sujei apenas o pincel com clareador bem suave. Pode observar que ele está mantendo quase que a corzinha do rosa bebê. Um pouquinho apenas de tom mais escuro, tá?
passo, esfumaço bem. Mas veja que eu deixo, tá vendo? Esse centro aqui, logo sem tinta, ele vai permanecer até eu vir e trabalhar também sobre ele, tá? Ó, pego o mouse, limpo num pano e apenas o pincel sujo eu venho trabalhando sobre esse rosa bebê. E assim eu deixo 2 tons, né? Um mais claro, um mais escuro. Passo um pouquinho sobre o bico. Esfumaço bem, pincel em pé. De lado eu tô com esse pincel aqui número 10, tá? Mas você pode aí usar o pincelzinho que você esteja acostumada, que você se adapte melhor, tá? Aqui, por enquanto, estou só trabalhando no corpinho desse bule. A tampa eu vejo depois, você pode ver que tem uma tampa em cima da outra. Vamos resolver isso, tá? E aqui tem um pé em cima do outro, né? Esse bule tem um pezinho. Todos os dois, um tem o pé meio quadrado e o outro tem o pé meio redondo. Beleza, eu vou fazer o que me dá mais espaço sobre o primeiro, que é redondo, tá? E vou trabalhar aqui, ó. Faço uma base aqui também. Sai, formiguinha. A formiga adora essa tinta, não sei porquê. Ai, Jesus, tem um pelinho aqui. Vou trabalhar aqui também. O que vai predominar é esse aqui, que é meio quadrado, meio redondo, tá? Vou espalhando aqui, né? Esse aqui, como eu disse, foi proposital, um risco em cima do outro. Mas eu tenho aqui, tá, no YouTube, um vídeo que eu fiz mesmo para mostrar aí a você, quando acontecer, você se esquecer, se distrai, tira um risco em cima do outro, eu venho mostrando como fazer, tá? Esse vídeo que eu estou falando, ele foi feito realmente para isso, então eu vou deixar o link aqui na descrição, de repente você passa por uma situação dessa, dá uma olhadinha lá no vídeo e você vai saber como se sair, tá? Quando botar um risco por acaso em cima do outro, tá bom? Aqui eu vou deixar bem clarinho. E aqui também. Aqui eu vou espalhar um pouquinho dessa tinta rosa bebê com um pouquinho apenas dessa tinta branca, tá? É para deixar essa parte mais iluminada, né? Limpo o pincel, vou espalhando aqui, ó, simplesmente. Aí veja que eu já venho cobrindo, né, os riscos. Ai, ai, doideira. Se a gente não arriscar, né, fazer o quê? Já deixo um pouquinho aqui também, veja só, que aqui é mais claro também, tá? Um pouquinho de clareador. Vou espalhar aqui essa tinta branca bem diluída já. E logo em seguida eu passo aqui também um pouquinho, ó. E vem trazendo pra cá, tá? Bom, gente, passo essas tintas aqui, o rosa bebê, pouquinho de branco. Nesse lugar do corpinho do bule, eu vou preencher agora em cima do malve, tá? Tinta bem diluída. O pincelzinho aí de acordo com o que você esteja acostumada, mas eu vou preencher essa parte com o terra queimada, tá bom? Também tinta bem diluída, tá? E na parte aqui do pezinho do bule, eu faço a mesma coisa. Eu passo terra queimada sobre a marca do malve. Depois eu venho dando aqui uma clareada também com as outras cores, mas são as mesmas que eu usei no corpinho do bule, tá? Sigo exatamente o desenho que está com o malve, e assim não dá para você se perder, tá bem? Vou encolhendo aqui um pouquinho o vídeo, né? Senão fica tudo muito longo, tá? No bico eu faço a mesma coisa, passo terra queimada sobre todas as cores que eu passei,
tá? Mas vou deixando aqui, ó, um pouquinho sem, tá? Aqui, depois eu acerto com um pincel pequeno. Enquanto vai dando uma secada aqui, né? Onde eu, pra ficar do jeito que eu quero, eu continuo acertando aqui uma tampa em cima da outra, mas mesmo assim eu vou acertando, tá? Eu preciso tirar a marca do primeiro que estava, então venho fazendo desse jeito e já vou marcando aqui, ó. Você vê que esse primeiro está com o carbono, que está aqui bem forte. Agora, esse aqui que seria aquela bolinha, aquele puxadorzinho que tem, eu já jogo ele aqui em cima. Eu invento aqui um puxadorzinho, gente, olha. Faço uma bolinha aqui, ficou até meio tortinho, mas não tem problema não, na hora de pintar a gente acerta. E agora eu puxo aqui, ó. Pego aqui e trago aqui, ó. Tá? Na hora de pintar a gente acerta também, né? Com a tinta branca eu vou fazer uns pequenos detalhes aqui na tampa. Não preencho totalmente com essa tinta branca. Deixo alguns espaços porque eu venho trabalhando com o rosa bebê e também o mauve, tá? Mas também serão movimentos repetidos com a mesma tinta. Venho acertando um pedacinho aqui que ficou do primeiro desenho. Tento cobrir o máximo que eu posso. Reavivo os riscos do segundo desenho, porque eu estou aqui seguindo o desenho do segundo risco, tá? E assim, para você não se enrolar muito, pega o lápis e vem tentando encontrar aqui os riscos do primeiro desenho, tá bom? Então vou fazer aqui um detalhe em toda a tampa com a tinta branca e já estou voltando. Vou adiantar aqui um pouquinho o vídeo, porque vai ficar fácil de você ver. Como eu comecei aqui com o rosa bebê,
Vou trabalhar aqui também com ele. Com o pincel número 2, porque aqui é um espaço pequeno, eu venho com um pouquinho também do Malve, porque foi assim que eu fiz no corpinho do bule. Então, não quero fugir aqui, tá vendo? Da tonalidade, né? Eu quero manter, tá? Pouquinha tinta, já pego direto aqui. Já passo um pouquinho aqui embaixo também. Olha, aqui embaixo onde eu tô passando o rosa bebê, agora eu não passei a tinta branca. Estou mesmo direto no tecido com o rosa bebê, tá? Aqui também, ó. Tô com o pincel número 2, porque o espaço aqui é pequeno. Tá vendo? Esse risco de baixo é o do outro desenho, então eu ignoro ele. Depois eu faço uma sombra aqui, tá? Com o Malve. Eu passo aqui também, como eu fiz na parte da tampa, ó. Com o pincel em pé, eu venho espalhando essa tinta suavemente, tá? Venho trazendo, olha, um pouco aqui pra dentro. Vai, preencho aqui. Não preencho totalmente, porque eu venho com outras tintas aqui por cima, por isso eu não posso entupir aqui de tinta, tá? Deixo um pedacinho aqui de cima, tá vendo, ó? Deixo aqui e aqui. Agora eu venho com o pincel, com o pincel sem lavar, passo o malve por cima desse rosa bebê que eu passei, tá? Os pedacinhos que eu disse que era para deixar sem a tinta, eu continuo mantendo, tá bom? Continuo, tá? Para trabalhar com esse terra queimada, eu preciso que ela seque um pouquinho, que é para passar o terra queimada por cima e ela não se misturar. Eu preciso que ela mantenha a cor dela, como eu fiz aqui, deixei secar um pouquinho. Depois eu venho trabalhando por cima, tá? E aqui ela secou totalmente. Encosto assim o dedo, tá sujando ainda. Enquanto tiver bem úmida aqui, eu não passo, tá? Aqui eu já posso vir. Com esse pincel número 2. Aqui até poderia pegar um pincel maiorzinho, mas eu prefiro esse aqui, porque não corro o risco, né, de aumentar mais nada aqui. E veja com esse terra queimada em cima da tinta branca, olha a cor que ele fica, né? Aqui eu faço a mesma coisa, ó. Não posso aumentar muito aqui também. Agora eu preciso ter cuidado aqui com tudo, para não aumentar a minha pintura, tá? Aqui
Aqui eu deixo só um pedacinho. Olha como fica lindo esse terra queimada sobre o branco. Esse pincel é delicado, não posso esfumaçar com ele. E vou acertando aqui. Aqui na hora dessa tinta branca, eu passo sobre leve, tá? Aqui eu estou mantendo esse pincel número 2, porque é uma área pequena, então eu não corro risco. Como eu disse, eu não posso mais vacilar com essa pintura, tá? É quase que um desafio nessa pintura aqui. Em cima da tinta que eu passei, tá? Deixa eu só marcar bem aqui, que é para tirar o risco, né? Eu preciso desfazer esse risco de baixo. Mas tudo isso com pouca tinta, tá? Lavei bem o pincel. Agora eu venho com um pouquinho da tinta branca. Tiro aqui bastante e vou fazer alguma coisa aqui assim, ó, com a tinta branca, tá? Não muito também. Eu vou esfumaçar bem. Não lavo o pincel, logo em seguida eu venho com rosa bebê. Pego um pouquinho do clareador e vou acertar aqui. Passo aqui, trago pra frente clareador. E venho esfumaçando, tá? Avanço bem pouquinho pra cima dessa tinta branca que eu passei agora. Porque eu quero dar um tom sobre tom aqui. Agora, com o pincel número 2 de novo, eu acerto aqui. Trago até aqui. Pouca tinta, não posso pegar muito, já está aqui na quantidade suficiente de tinta. E vou acertando ao mesmo tempo, já vou contornando aqui, tá? Aqui onde eu marquei também é com esse terra queimada, tá? Aonde eu marquei com o lápis, agora eu vou completar com esse terra queimada, tá? Ficou faltando um pedacinho, né? Porque eu comecei a fazer essa pintura à noite. Eu precisava dela seca para trabalhar com esse terra queimada em cima e deixar a cor natural dele, tá? Mas faltou aqui uns pedacinhos, aí eu vim marcando com lápis e agora eu estou preenchendo com o terra queimada, tá bem? E vou fazer assim todo esse pedacinho aqui, desculpa a minha voz, tá? Ela vai sumindo, depois ela volta ao normal. Para eu refazer essa pintura, ela tem que estar bem diluída, tá? Para eu trabalhar em cima da outra. Todas as tintas aqui estão bem diluídas, porque assim eu posso voltar e arrumar um pedacinho aqui, um pedacinho ali, sem ficar aquela tinta grosseira e ficar o tecido duro também quando seca, tá? Bom, gente, seguindo todas as tintas que eu já passei, também arrumo aqui, olha, o pezinho dele, tá? Passo um pouquinho de branco, um pouquinho do rosinho, um pouquinho do mauve e encerro com o terra queimada. Tá? Agora eu vou acertar com um pouquinho de clareador e acerto aqui. Passo aqui também clareador e vou espalhar essa tinta
E aqui também. Você vê que a gente vai olhando o desenho, né? Vai descobrindo. Tá, ó. Beleza. Como o malve é mais claro do que o terra queimada, eu vou passar aqui já o que eu preciso, tá? Aqui também. Pego aqui. Bem pouco. Não aproveito todo esse risco que eu falei. Que depois eu vou fazer uma sombra e dou uma sumidinha com ele, tá? Agora lavo o pincel. Aqui eu estou com o pincel número 2, porque é pequeno. Preciso passar um clareador, porque ela já está... Eu já estou trabalhando sobre outra tinta, né? Então, eu preciso realmente acertar aqui. Ela vem até aqui. Um pouquinho de clareador. Depois eu venho arrumando, fazendo acabamento, né? Essa morre aqui e essa aqui. E aqui também é a mesma coisa. Vou acertando. E ele vai morrendo aqui, tá? Com o rosa bebê, eu vou clarear um pouquinho aqui. E deixo esse meiozinho aqui branquinho, tá? Não mexo nele. Mas para não ficar só esse rosa, tão pouquinho que quase nem aparece, né? Ainda misturo ali. Tem que parar para ver eu pegar um outro pratinho já. E passo esse pinguinho, como você viu, aqui do malve, tá? Sobre esse rosa bebê. E dou uma leve esfumaçada, avanço mínimo para cima dessa tinta branca, tá? Pego um pouquinho também do malve. E já passo nessa área aqui, ó. Esfumaçando sobre leve. Aqui eu preciso correr também um pouquinho, porque o sol bate aqui daqui a alguns minutos. Agora eu venho trabalhando com terra queimada nessa tampa sobre aquela tinta que eu passei, o rosa primeiro, depois passei o malve e faço a mesma coisa que eu fiz aqui na alça, tá? Vou cobrir essa parte aqui praticamente que quase toda que está com o malve. Apenas esse meiozinho branquinho aqui que eu não passo, tá bem? Então vou adiantar aqui, né, que vai ser a mesma coisa que eu fiz nas outras áreas e já estou voltando, tá bom? Não deixo totalmente esse pedaço aqui só com a tinta branca, nem aqui, nem aqui, nem aqui. Aqui eu vou deixar ainda mais claro. Com esse pincel pequenininho, eu vou fazer esse aqui com rosa bebê sobre essa tinta branca, olha, que é bem iluminado, tá? Esse pedacinho. Então, para ela seguir aqui, tá vendo? A harmonia da minha pintura, né? Venho combinando essas tintas, tá? E detalhe, tô apaixonada por essa pintura, gente. Olha, bem pouquinho, tá? Ainda vou disfarçar ali, aqui ó, sobre essa tinta branca. Venho trabalhando também com ela, tá? Tiro bastante o excesso e vou, aqui ó, dar uma corzinha também nessa tinta branca. Com esse pincel ainda pequenininho, eu não posso apagar muito essa tinta branca aqui, tá?
Limpo o pincel. Vou trabalhar com essa tinta amarelo ouro em cima dessa tinta que eu passei agora, tá? A gente se empolga, né? Me empolguei e cobri toda essa tinta branca de novo, Deus amado. Deixa um pouquinho aqui, tá? Não tem problema, depois eu venho refazendo esse aqui. O mínimo do siena natural. Pego aqui, não cubro todo, tá? Mais um pouquinho. São acabamentos que a gente vem fazendo, né? Bem pouquinho. Não vou cobrir toda essa tinta branca que eu passei aqui, tá? Mas, em compensação, eu trago bem próximo aqui, esse meiozinho, tá? Depois eu tenho que refazer, até porque eu estou trabalhando sobre outra cor, então ela vai mudar de cor, como aqui, por exemplo, ó, veja que aqui, ó, já mudou um pouco de cor, né? Mas não tem problema, porque eu quero seguir, tá? As combinações. Aqui, eu venho com amarelo ouro nesse pedacinho. Um pouquinho de clareador, porque aqui já tá longe, já tá maiorzinho. Limpo o pincel com um pouquinho da tinta, aqui já passo logo aqui, um pouquinho da tinta branca. Era pra ter feito ali também. Acho que é a fome que já tá batendo, ó. Tá? Sigo aqui. E já faço aqui esse pedacinho. E aqui. Aqui eu vou inventando, tá? Agora pego aqui o amarelo ouro puro. Passo aqui bem rente ao bule. Mantenho esse pouquinho aqui da tinta branca, tá? E venho, olha aqui. Amarelo ouro. Pouquinho de clareador. E aqui. Esse pedacinho, lembra que eu falei? Então, agora com siena natural. Passo um pouquinho logo aqui. Passo um pouquinho aqui. Ai, o telefone já fechou. Aqui. Aqui, olha. E aqui. Deixo esse pedacinho ali da tinta branca, como eu deixei aqui, tá? Agora eu venho com o mínimo da tinta branca, ainda peguei muito, gente. Porque eu vou clarear aqui. Então, você vê aqui, ó. Como eu estou fazendo uma montagem aqui de cor, eu tanto posso vir com uma primeiro, como eu posso vir com a outra. Tanto com amarelo ouro primeiro, como a tinta branca. Depois, de qualquer forma, eu vou refazer esse aqui, né? Então, você vê que são detalhes que a gente vem criando aqui, tá? Não tô aqui copiando o trabalho, cor de ninguém, tá, gente? Aqui é realmente uma montagem minha, um trabalho que eu estou fazendo aqui mesmo tranquilamente. E detalhe que eu estou trazendo também para você, bem tranquilo, tá? Então, é isso aqui. É assim que a gente vai fazendo nossas pinturinhas, tá bom? Sem medo. Borrou? Não tenha medo. Esqueceu? Botou um desenho em cima do outro? Vem inventando aqui, tá vendo? Olha, eu mostrei a você, né? Quando eu comecei. Já aproveita que eu estou com essas cores. Faço aqui, ó. Aqui. Clareador. Aqui bem pequenininho, com a pontinha do pincel, né? Eu venho acertando aqui, porque depois eu tenho que voltar aqui
para refazer essas pinturinhas. Limpo o pincel com amarelo ouro. Eu venho fazendo daqui, deixo um pedacinho do tecido para vir com siena, tá? Pego aqui, não avanço totalmente para cima. Aqui. Esse aqui, então, vou ter que voltar com o pincel de acabamento, ó. Cuidado para não borrar de baixo. Beleza? Fala a verdade, tá ou não tá um show de beleza isso aqui, gente? Agora, com o siena natural, eu sigo aqui, tá vendo esse puxadorzinho, ó? Avanço um pouquinho para cima do amarelo ouro, mas não cubro totalmente, tá? Aqui também. Bom, gente, estou trazendo esse vídeo de forma simples que você possa entender as explicações, tá? Estou procurando explicar da melhor forma possível para você realmente entender. Espero que você tenha assistido esse vídeo, tá? E se você gostou, compartilhe, deixe o seu like, divida com alguém, sempre tem alguém lá esperando que você possa dividir uma palavra, o que você tem de melhor, tá bom? Então, muito obrigada ao meu Deus em primeiro lugar, obrigada a você que se inscreveu, obrigada a você que vai se inscrever, não se esqueça de deixar seu like, tá? E assista o vídeo até o final, tá bem? Então, um abraço, fiquem com Deus, tchau, tchau. Uma boa semana a todos.